Basta só dar o nome imputado e avançar. Para criar a ligação da SoftSeguro, é dar o nome da SoftSeguro, muitos de vocês já criaram essa ligação ao DBC, fazer o apontar para o servidor onde estão e depois nas características, estas são aquelas que nós aconselhamos. Colocar o visto nos identificadores ANSI e utilizar nulos com os avisos ANSI e depois alterar o idioma para que as mensagens, quando aparece o utilizador, eles consigam perceber alguma coisa e nós também o que é que eles consigam ler, passar para português e colocar um único visto na utilização de definições regionais, emitir valor, moedas e números, datas e horas. Nunca colocar nem a encriptação de fonte de dados, nem efetuar a conversão de dados na criação do ODBC. Depois isso é concluir e testar a ligação. Para nós definirmos a ligação do SQL Server com a base de dados, podem ser utilizados dois fecheiros. O primeiro, que é o que tem prevalência, que é o grupo SSTXT, não se aplica no front office, nem a nível do POS, nem do ToqueSeguro. Depois, se existir o grupo SS, a partir daí ele faz a ligação para a aplicação para várias hipóteses de ligação a várias bases de dados. Se tivermos a situação de uma só base de dados, teremos só o fecheiro inst.ss. A partir destes fecheiros é que chegamos à aplicação e é a partir daqui que a aplicação sabe qual é a base de dados no SQL Server que tem que configurar. Eu vou aqui abrir as pastas, vou interromper esta partilha, a gestão, e se procurarmos o fecheiro grupo TXT, grupo SSTXT, significa que quando entrarmos no back-office vamos ter a opção de várias empresas, de acedermos a várias bases de dados. Se este fecheiro não existir, ele vai utilizar o fecheiro inst.ss para fazer o acesso à base de dados. No caso do ToqueSeguro ou do POS, mesmo que exista um grupo SS, ele não tem efeito. Manda sempre, ele vai buscar sempre a configuração inst.ss. E é a partir desse fecheiro inst.ss que nós vamos conseguir fazer a configuração da ligação à base de dados. Portanto, quando nós queremos, só que voltar atrás, quando nós chegamos aqui ao conteúdo, quer do inst.ss, quer do grupo SS, os dados principais que nós temos lá na configuração do fecheiro é onde podemos indicar a base de dados, o servidor, o utilizador e a senha. Esta senha é possível estar a encriptar, mas não vamos falar nisso hoje. Iremos mais tarde, noutra formação, ver como é que podemos encriptar esta password para que ela não esteja visível para os utilizadores. Dentro do fecheiro inst.ss, se nós, não sei se, desculpem lá, vocês estão a ver o fecheiro inst.ss, ele abriu, e estão a visualizar, não? Sim, sim. Ok. No inst.ss, é aqui que nós podemos alterar o servidor ao qual nos estamos a ligar, podemos indicar a base de dados, onde nos queremos ligar, qual o utilizador e qual a senha para essa ligação. Estes fecheiros podem ter várias linhas, por alguma necessidade, mas ele só considera a primeira linha. Ok? Mesmo que eu tenha várias linhas, não tem qualquer efeito e ele vai trabalhar sempre com a primeira linha. No caso do grupo SS, temos várias linhas e a grande diferença é que no início de cada linha eu tenho estes dados, BD igual, e este é o descritivo que eu identifiquei para aceder à base de dados. Daqui a bocadinho, quando nós entrarmos no back-office, nós já vamos ver o comportamento deste grupo SS. Ok, e agora chegamos à parte, o que é que nós temos que fazer no back-office e o que é que nós temos que fazer no front office. Eu vou fazer só aqui uma pequena paragem, interromper e perguntar se alguém quer colocar alguma questão, estejam à vontade sobre aquilo que vimos até agora do ponto de vista das notas sobre a instalação. Alguma questão? Parece que não. Vamos avançar. E vamos só aqui fazer uma entrada a nível do back-office. Se eu conseguir compartilhar a tela.
Neste momento o que vocês estão a visualizar é uma entrada no back-office com o fecheiro grupo SS ativo. Ou seja, eu tenho várias linhas, cada linha corresponde a uma entrada para uma base de dados e com o nome que eu configurei a nível do inst SS. Nós vamos fazer aqui o acesso ao nosso toque seguro e muitos de vocês que irão fazer atualizações nos próximos dias vão se deparar com esta situação. Este é o ecrã de registro da nova versão e é a partir daqui que vocês vão ter que introduzir os códigos que foram fornecidos para o licenciamento do cliente e o primeiro cuidado a ter é verificar que os dados que estão no papel da licença batem certos com aquilo que estão a visualizar. Se não baterem certo, nem vale a pena avançar com o registro. O registro tem 3 hipóteses, ao fim de 3 hipóteses a licença fica bloqueada e depois têm que enviar para nós bloquearmos a licença. O primeiro pormenor a ter atenção é a data da versão. Nós estamos na data de 2023, temos que ajustar que a data para 2023, verificar se o nome da empresa, se o número de série e o número de ASP está correto e a seguir fazer a introdução dos códigos neste local. Após isto, fazer o quê? O registar, confirmar a operação e se receberem esta mensagem, cuidado, voltem a verificar bem com o código de licenciamento que ele pode estar incorreto. Voltar atrás, eu não vou meter código de ativação, vou fazer uma ativação direta à licença. Pronto, e agora vamos fazer o acesso. Quando entrarem na aplicação, entrem sempre com o supervisor, porque as configurações que faz, ele tem acesso a todos, é o ACSS, e a senha, em princípio, será ACSS ou aquela que for definida a nível da vossa administração. Ok. E agora estamos no nosso back-office e agora vamos voltar à nossa... Ok, voltamos. E agora aqui um pormenor importante. A nível do back-office versus front-office, o que é que eu tenho que fazer no back-office e aquilo que é fundamental fazer no back-office para poder ter no front-office? Porque há determinadas coisas que nós não temos no front-office. Não temos a configuração base, não temos as mesas, não temos utilizadores, não temos meios de pagamento, não temos as caixas, não temos os tipos de documento. Produtos temos, famílias e classes de produto também não temos no front office, localização de mesas também não temos no front office. Era suposto estarmos a ver o ecrã? Sim, não estão a ver a apresentação? Não. Desculpem lá, pá, desculpem. Ok. Já estão agora a ver aqui o ecrã, não é? Pá, quando for assim avisem-me, pá, que isto volta e meia. Atira-me aqui. Já estão a ver a minha apresentação ou não? Sim. Sim? Ok. Portanto, estava eu a dizer que a nível do back-office há coisas que só podemos fazer no back-office. Destas todas que aqui estão, só uma delas é que nós podemos fazer no front-office, que é a manutenção de produtos. Ok? Tudo o resto que está aqui tem que ser feito a nível do back-office. E dentro destas opções é possível. O que é obrigatório fazer no back-office? É obrigatório fazer no back-office o seguinte: a configuração base, mesas, os utilizadores, meios de pagamento, caixa, ou seja, que será da tesouraria contas, tipos de documento e produtos são obrigatórios para o front office. Produtos têm uma vantagem que tanto pode ser do lado do back-office como no front office. Famílias e classes de produtos é opcional, não é necessário termos para poder o front office funcionar. Localizações de mesas também não é necessário. Os estafetas é opcional, tem a ver só com as opções de entrega e gestão de entregas associadas ao toque seguro e as listagens configuráveis. Estas listagens configuráveis, vamos aqui chamar-lhes, não são as listagens para as impressoras de talões.
são as listagens de pré-visualização no Windows e impressão via Windows, sem ser por impressão direta para as impressoras de talões. Vamos ver agora, a nível da configuração base, o que é que vocês podem mudar e o que é que é importante na configuração base a nível do back-office. Vamos mudar para o back-office novamente. E agora, no back-office, aonde é que nós temos que ir? Geral, configurar, licença da aplicação. A configuração base da licença é feita aqui, nesta opção. E o que é que eu aqui posso fazer que é importante para a manutenção de dados e para a configuração do back-office? Posso mudar o subnome da empresa, posso mudar morada, localidade, os dados todos da atividade. Só não posso mudar o quê? O número de série da aplicação, nem o NIF, nem o número da ASP. E posso também ter acesso a quais são as opções que o cliente tem licenciado. Se tem stock ou não, se tem tesouraria, se é uma versão light, se tem configurada para euros ou não, agora já não faz muito sentido. Tem uma série podem confirmar as opções que o cliente tem licenciado. Permite também definir os formatos, o número de casas decimais que nós queremos colocar se a moeda for euros. Ok? Cuidado com os valores de faturação. Não alterar o número de casas decimais, correndo o risco de poder provocar erros. E agora, dentro disto, o que é importante nós vermos? Produtos e outros. Porquê? É aqui que nós definimos o nome das 4 tabelas de preço dos produtos. Se essas tabelas de preço, quando introduzimos o preço, estão ou não o IVA incluído, apesar de ele depois poder contrariar isto na ficha do produto. Mas, por defeito, ele sabe que as minhas 4 tabelas de preços vão todas elas trabalhar o quê? Com IVA incluído. E cada vez que eu criar um produto novo, ele vai-me sugerir a taxa de IVA a 23%. Outros pormenores aqui importantes é os dados de configuração da ficha do produto. Estes campos são campos cujo utilizador pode personalizar o nome desses campos, mas no ponto de vista do toque seguro, eles são extremamente importantes. Porquê? Porque estes campos de observação 1, 2, 3 e 4 são os campos que nós podemos usar e são os campos que estão disponíveis para nós criarmos as páginas de produtos, quer de grupos de produtos, quer rápidos, aonde é que nós vamos arrumar cada um dos produtos. Por outro lado, os vistos, o 1, o 2, o 3 e o 4, podem ser usados para operações específicas a nível do front office, para excluir produtos do back office, para dizer que produtos estão sujeitos a peso, produtos que são só mensagem, tem uma série de opções que nós podemos, através da configuração, apesar de aqui já estarmos com uma determinada configuração, que no caso visto 1 diz que é para excluir, o visto 2 é para o peso, o visto 3 é para a mensagem, mas cada um de nós pode fazer a configuração que for mais conveniente e que estiver mais familiarizado. Outra parte importante é aqui a parte dos suplementos. Porquê é importante a parte dos suplementos? Importante por causa destes parâmetros, que são frases que eu posso enviar para os documentos, para a impressão de documentos. Por exemplo, eu aqui coloquei este parâmetro 2 como uma demonstração de toque seguro. Posso colocar, sei lá, por exemplo, a marca ou seja, mensagens que eu eventualmente posso colocar. Parâmetro 3. Apesar de eu poder colocar mensagens fixas nos talões dos documentos a imprimir, também posso usar parâmetros para, se o utilizador quiser, poder ir variando a mensagem, sei lá, de colocar aqui boas festas e podendo alterar a mensagem que quer colocar nos talões ao longo do tempo.
opção importante é a parte do SAFT. É possível otimizarmos o envio do SAFT. E o que é que nós podemos fazer aqui nestas opções do SAFT? Definir uma pasta do disco aonde queremos que os SAFTs sejam arquivados. Depois, ao gerar o próprio SAFT, podemos dizer que queremos excluir os recibos. Podemos dizer que o SAFT é para enviar diretamente para a AT. Isto obriga, se nós colocarmos esta opção, que a nível da página principal temos que personalizar aqui o utilizador da AT, indicar qual é a senha desse utilizador do contribuinte em que estamos a configurar para a AT, e esse utilizador tem que ter permissão para o envio de dados de faturação. Depois disso, voltamos aqui aos suplementos, no SAFT, podemos ainda colocar automaticamente a compactação de ficheiros IFP para depois ser enviado por e-mail. Podemos colocar o e-mail de destino, ele tem já aqui uma mensagem pré-definida, que é o SAFT referente ao mês e ano tal, do contribuinte tal, aqui com uma mensagenzinha. Esta mensagem pode ser personalizada e tem aqui estas variáveis. Pronto, e digamos aqui que é a parte mais importante aqui a nível do SAFT. Temos aqui mais alguém a chegar. Portanto, esta parte das variáveis para a aplicação, a parte do SAFT e aqui a nível da licença dos dados do utilizador. Alguma questão até aqui? Alguém quer colocar alguma questão até aqui? Parece que não. Uma das situações que pode acontecer e que nos têm sido solicitados em alguns clientes nossos é o poderem, através do número de contribuinte, principalmente da empresa, obter os dados do cliente. Esse serviço, como alguns sabem, www.unif.pt disponibiliza um serviço gratuito de uma determinada quantidade de pedidos, ou então o pagamento de 1 cêntimo por cada pedido que se faz em determinado tipo de circunstâncias. Nós estabelecemos aqui para ajudar os nossos clientes e nos suplementos temos aqui a opção de ligação com o UNIF.pt. Esperem lá que agora perdi-me eu aqui nisto tudo. Tive uma branca. Oh, pessoal, acreditam? Perdi o sítio da configuração do UNIF.pt. Suplementos. Fiquei na branca. Nem de propósito no seguimento da nossa conversa de há bocado. Exatamente, Luís. São coisas que foram metidas, sinceramente. Passou. Desculpem lá, mas agora olha. E agora estou bloqueado mesmo. Daqui a bocado, voltamos. Aqui. Desculpem lá, olha, acontece. Vamos então voltar aqui à nossa apresentação. Portanto, estes dados todos são dados de configuração base que sempre que vocês mexam nestes dados de configuração base, obrigatoriamente têm que sair do toque seguro e voltar a entrar. Tem que ser mesmo sair da aplicação. Não basta atualizar configurações, porque ele não lê os ficheiros base da licença. Tem que sair e voltar a entrar para termos essas definições. Agora, um pormenor importante em relação às mesas no toque seguro. Quer o cliente queira usar a opção de ter várias mesas ou não queira ter mesas, ou seja, a situação de pagar à saída, é obrigatório pelo menos termos uma mesa. Isto é um pormenor importante que às vezes pode baralhar a configuração. Depois, em relação às mesas, há aqui um pormenor importante para a aplicação que muitos de vocês podem não ter explorado, que é
As mesas podem ter preços específicos. Portanto, eu posso ter uma mesa com uma tabela de preços especial. Nós temos na aplicação 4 tabelas de preços e eu posso ter uma mesa que tem uma tabela de preços especial, sei lá, por exemplo, para sócios, e tem uma tabela diferente dos utilizadores. Sim? Posso ter uma mesa especificamente para um determinado utilizador. Posso ter uma mesa que previamente já sabe quem é o cliente que tem que associar quando for fazer a fatura. E, numas situações mais avançadas, podemos ter uma mesa com configuração para enganos que vamos deixar para outra sessão, para a parte de configuração aqui mais avançada. Vamos dar agora um saltinho até à aplicação para vermos dentro da própria aplicação aonde é que está cada uma destas coisas a nível das configurações dentro do back-office. Estávamos aqui, vamos abandonar e vamos ver onde é que estão. Tabelas. Nas tabelas vocês têm acesso a tudo, sejam tabelas da configuração da aplicação. No menu Toque Seguro tem especificamente 2 tabelas que só existem nas versões de Toque Seguro, que é localização de mesas e mesas. A nível de produtos têm a opção classes de produto, famílias de produto, que podem ser ou não é obrigatório, mas alguns clientes usam esta classes e famílias de produtos para a organização das páginas no front office. Temos ainda, a nível da tesouraria, os tipos de movimentos de tesouraria. Ou seja, é aqui que nós vamos definir com que modos é que o cliente vai poder fazer os pagamentos. E há uma série de documentos de meios de pagamento ou de operações bancárias que são necessárias no front office. Todas elas têm que ser criadas na opção de movimentos bancários. Ou seja, tabelas, tesouraria, tipos de movimentos bancários, tipo de movimentos de tesouraria, são os movimentos base para a definição do back-office. Na altura, quando chegarmos ao front office, vou-vos falar onde é que isto está disponível. Depois, um outro aspecto que é fundamental é a nível das fichas das contas. Tesouraria, fichas de contas bancárias, porque são aqui que nós vamos definir as contas que nós queremos usar como meios de movimentação de dinheiro e de arquivo do dinheiro que sejam usadas no front office. Portanto, opções fundamentais no back-office, tabelas, produtos, famílias e classes de produto, tesouraria, tipos de movimentos de tesouraria, fichas de contas e configurar licença de aplicação. Tabelas específicas do Toque Seguro. Toque Seguro, localização de mesas e mesas. Vamos aqui às mesas. E é o único local onde vocês podem criar mesas. Se o vosso cliente quiser mais mesas, tem que ir ao back-office e adicionar essas mesas. Características da mesa. O código da mesa, designação da mesa. Esta abreviatura e grupo da mesa permite-nos organizar as mesas no front office. Se for necessário, criar, sei lá, sala de jantar, balcão, sala 1, sala 2, sala 3, esplanada. Portanto, a organização das mesas por grupos pode ser feita através deste campo grupo ou pode ser através das localizações. Portanto, por isso é que eu vos disse que a localização não é opcional, que é opcional, não é obrigatória, porque eu posso usar sempre o campo grupo para juntar as mesas no mesmo grupo, na mesma página. Alguma questão? Se houver questões, estejam à vontade, podem interagir na mesma, faz conta que estamos na mesma sala. Se alguém tiver alguma questão para colocar, eu tenho aqui uma questão, mas quer dizer, foi só porque passámos pelos movimentos de tesouraria. Sim, até eu não sei se existe algum parâmetro
alguma definição que controle isto. Um cliente, ao fazer os movimentos de compras no Toque Seguro, tem lá uma configuração de multibanco que está a dizer que não é uma conta em dinheiro e tem a conta propriamente do numerário. Antes, e eu também me lembro disso, se fizessem uma compra superior ao valor que estava em numerário, que existe em numerário, ele não deixava sequer lançar a compra. O que é certo é que ele pegou e ou considerou que o somatório das formas dos modos de pagamento... Desculpa, Luís, não estou a perceber, mas estás a falar porque é no Toque Seguro? Sim, no Toque Seguro. Aliás, nem foi no Toque Seguro, é no POS. Foi no POS. O cliente em causa usa POS. Ou seja... Pois, sim, mas o cliente em causa com POS certamente não deve ter a versão de... só tem a tesouraria por efeitos de ser POS. É um POS Lite, certamente. Não tem qualquer controle a nível de tesouraria. Mas a informação do cliente é que isso antes controlava e não houve aqui downgrade, não sei. Sim, mas pronto, é entrar para ver depois. Sim, mas isso Luís, isso nunca, não houve nenhum downgrade feito nos últimos 5 anos em nada, em alteração de características e não obrigação. Sei que sim, mas pronto. Ok, vamos voltar, estávamos nas mesas, ok. Portanto, nas características de mesa, eu posso associar a mesa a um caixa. Qual é a importância disto? Há clientes que querem garantir, quando fecham o caixa, não existem mesas em aberto, ou seja, que não há valores, que não há lá contas por fechar, por esquecimento. Então, se nós colocarmos na mesa associada a uma determinada caixa, se eu fizer isto, à caixa 2, significa que quando eu estiver a fechar uma sessão de caixa da caixa 2, ele vai a esta mesa ver se ela está limpa ou não. Se ela não estiver limpa, se ela ainda tiver lá valores, não me deixa fechar o caixa e avisa-me que há valores por pagar. Portanto, são opções que nem toda a gente utiliza isso, mas há clientes que nos pedem isso e vocês podem sempre fazer isso, ou seja, associar às mesas qual é o caixa para garantir que quando aquele caixa é fechado, aquela mesa também está vazia de certeza absoluta. Este utilizador responsável, para que é que vocês podem usar isto? Só para uma situação muito rápida. Imaginem que há um cliente que vos diz que não quer tirar permissão aos utilizadores de eliminarem produtos que estão carregados para uma determinada mesa. Bem, mas se um utilizador se engana, não vai fazer a conta com o que lá está. Vai obrigar o cliente a pagar o engano. Então o que é possível termos é mesas para cada um dos utilizadores e sempre que eles se enganam, transferem o quê? O que está a mais ou o engano na mesa para a mesa deles. E depois, ao final do dia, justificam perante a pessoa responsável a razão dos enganos e então depois aí o supervisor poderá pagar ou não ou acertar contas com o trabalhador. Isto tem a ver com algumas situações que, especialmente a nível de bares, por causa das ofertas, punham e depois tiravam, e portanto, desta forma é possível controlar a eliminação de produtos a partir de mesas. Se por algum motivo nós quisermos que alguma mesa deixe de funcionar, também a podemos bloquear, colocar ali um visto, e isto tem a ver que a aplicação também pode ser usada tipo modo cartão de leitores por códigos de barras, e por alguma razão o cartão perdeu-se ou coisa parecida, é possível vir bloquear o cartão para evitar que esse cartão possa voltar a carregar bebidas, por exemplo, ou outras coisas quaisquer. Alguma questão aqui? Outro aspecto importante da mesa, aqui que é o valor máximo da mesa. Também tinha a ver com os cartões, ou seja, colocar lá um valor a partir do qual não deixa carregar mais nada para a mesa. Isto também serve, em alguns casos, por causa dos enganos. Eu tinha um cliente que usa isto, a senhora tinha os dedos um bocado grandes e volta e meia, em vez de meter 10 euros, metia 100 ou metia 1000, e então, como normalmente as despesas nunca seriam acima de 1000 euros, colocou-se um limite de 1000 euros na mesa só para controlar eventuais enganos, distração, quantidades ou preços unitários. Portanto, podem também ser usadas para isto. Um aspecto importante também é aqui a tabela de preços. Ou seja, a nível de uma mesa, eu posso sempre indicar se ela trabalha
com o preço do posto, e então isto significa que vamos trabalhar, se esta mesa tiver esta configuração, esta mesa trabalha com o preço que eu defini no posto de trabalho, pode ser preço 1, preço 2, preço 3 ou preço 4 das tabelas, ou então fixar e dizer, ok, esta mesa só trabalha com a tabela 4. E sempre que eu seleciono esta mesa, cada vez que vai buscar produtos para esta mesa, ele vai buscar o preço 4 do produto e não o preço do posto. Isto aplica-se eventualmente para aquelas situações que eu vos falei há pouco de haver uma mesa especial para carregar, para fazer as contas, por exemplo, de sócios e de não sócios. Localizações de mesas. A localização de mesas não é mais do que criar vários itens, seria sala 2. Ia criar aqui uma outra esplanada e dizia que a esplanada trabalhava com a tabela de preço 2. Esta localização também está ativa. E assim, desta forma, sempre que eu puxasse uma mesa associada a esta localização, se ela não tiver tabela definida, essa mesa irá trabalhar com a tabela 2 da localização da esplanada. Nos movimentos de tesouraria, estamos só aqui a falar, por exemplo, no caso do multibanco, é configurar confirmar estas descrições em termos de SAFT, qual é a opção do SAFT, e verificar se estamos a falar de operações com numerário ou não. Ok? E depois fazer aqui o associar à descrição para SAFT de cada um destes meios de pagamento. Alguns deles são só para, que não vamos ver mais tarde, como é o caso do reforço de caixa, são só para operações de caixa de entrada e saída de dinheiro. Vamos agora falar a nível dos utilizadores e das suas permissões. Voltar à nossa apresentação. Os utilizadores dentro do toque seguro têm que ser configurados no back-office. E para cada utilizador, para que ele tenha acesso ao toque seguro, mesmo que seja supervisor, ele tem que ter uma permissão especial de acesso ao toque seguro. Aqui, só voltar outra vez. Configurar utilizadores, toque seguro, e eu tenho que dar aqui acesso, ok? Posso colocar todas as operações ou não, depois vou definir quais destas opções eu pretendo tirar ao utilizador ou dar ao utilizador em função das permissões pretendidas. Mesmo que um utilizador seja supervisor, que é o caso deste utilizador, que é um supervisor, não tem acesso ao toque seguro. Vamos ver quando chegarmos ao front office e ele não vai aparecer na lista dos utilizadores. Portanto, o utilizador de toque seguro tem uma permissão específica. E, inclusive, pode ter permissão. Vamos ver aqui o user. Eu digo-lhe que tem acesso ao toque seguro, mas tiro-lhe a permissão de acesso ao back-office. Portanto, ele vai conseguir aceder ao toque seguro, mas tentar entrar no back-office não tem acesso. Por alguma questão de segurança, podemos querer implementar este tipo de situações. Vamos continuar agora a ver só mais algumas opções. Já vimos o caixa, já vimos os meios de pagamento, os tipos de documento, ou seja, para criar faturas, recibos, os documentos, ou fazer, digamos, o registro das séries, tudo é feito através do quê? Da configuração dos documentos de faturação e terceiros.
cada um dos documentos vamos ver as características, podemos criar novas séries, fazer o registro das séries. Eu aqui não vou estar, vimos nesta última sessão onde, como é que fazíamos estas operações, consultar o estado das séries, podemos finalizar uma série, podemos registrar séries, podemos duplicar uma série. Se eu tiver uma série e quiser duplicar, posso usar a duplicação do documento e agora fazer uma FR1 e definir as novas características e a nova série para esta, ok? E tinha criado, copiar as permissões e fiz a duplicação de uma nova série. A aplicação tem aqui um bug, quero chamar-vos a atenção, que ela está a puxar o registro da série anterior. Nós vamos... Se a série estiver registada, ela vai trazer para aqui o registro da série. Portanto, não deverão fazer, até nós publicarmos uma nova versão, não deverão fazer a duplicação de séries que já foram previamente registadas, porque isso vai provocar erro depois no registro das séries. Portanto, quem tiver que fazer essa situação aguarda mais 1 ou 2 dias e nós vamos publicar um executável que já não tem essa opção, esse erro, no fim de contas, que é um erro. Okay? Portanto, toda a configuração de documentos é aqui feita, com as várias características, se depois tem pagamento, se não tem pagamento associado, toda esta parte configurada para o front office. E, finalmente, só falar aqui de um pormenor, mais à frente vamos perceber essa ligação, que é as listagens configuradas. A aplicação, o back-office da SoftSeguro permite personalizar listagens. Tem o editor de listagens que podem ser configuradas para o menus do front office, mas também podem ser enviadas para visualizar ou eventualmente imprimir a nível do front office. Para isso, nós temos que, depois de criar a listagem, e eu vou só aqui procurar uma qualquer, por exemplo, aqui puxar um diário de contas correntes e quero que esta listagem me apareça no front office. Para isso, a única coisa que eu tenho que fazer é chegar aqui e vir selecionar a dizer que esta listagem é para colocar no front office e colocar o nome que vai aparecer. Diário de clientes. Desta forma, eu coloquei a dizer que esta listagem vai aparecer no front office. A nível das configurações, nós vamos saltar daqui agora para o front office. Alguma questão que queiram colocar, alguma dúvida que vocês, alguma coisa que eu não tenha sido tão preciso ou que tenha deixado aqui alguma coisa em aberto? Ok, tá, obrigados. E agora vamos mudar outra vez para a nossa apresentação. E vamos agora falar do front office. Vamos passar para o front office. E o que é que nós vamos ver no front office? Vamos ver a organização deles, como é que ele está organizado. Este conceito de caixa. O que é este conceito de caixa? O conceito de caixa é que todas as operações feitas no front office têm que ter associado a ele uma conta do caixa. Ou seja, na opção tesouraria contas têm que ter pelo menos uma conta aonde vão ser associados todas as operações que são feitas, quer a nível de vendas, quer a nível de abertura de caixa, fecho do caixa, pagamentos a fornecedores, sangria da caixa, reforço do caixa, todas essas operações têm que estar associadas a um caixa. Depois iremos ver como é que nós podemos organizar as páginas dos produtos, as páginas das mesas, como é que nós podemos, o que é que nós podemos consultar quando estamos no front office, como é que vamos configurar mapas e relatórios, fazer a manutenção de algumas tabelas, ver que é possível a nível do toque seguro termos multiconfigurações e ainda aonde é que nós podemos definir a opção de backups automáticos não, a pedido dentro do toque seguro. E agora, alguns aspectos importantes do conceito do nosso produto toque seguro.
A primeira coisa que nós temos que ter sempre a ideia é que a configuração é independente por posto. Ou seja, tudo o que eu faça num posto não se vai refletir nos outros postos. Porque todas as configurações que são feitas em nível do posto são configurações locais desse posto. O caixa que ele vai usar, que produtos é que estão disponíveis, quais são as mesas, quais são os relatórios, todos esses aspectos só são definidos para cada posto. Se nós tivermos um cliente com 3, 4, 5 postos, se tivermos que fazer uma alteração na configuração por algum motivo, e se essas configurações forem todas iguais nos postos, temos que fazer num e fazer a cópia dos fecheiros de configuração para todos os outros. Depois podemos ter, por posto, várias configurações. Um exemplo onde é que isto se aplica. Suponhamos que num bar tem um preço ou uma forma de trabalhar até às 21 horas e a partir das 21 horas funciona, por exemplo, tipo discoteca. Então, quer os produtos disponíveis, quer os preços mudam. Então, dentro do próprio toque seguro, nós podemos ter duas configurações, configuração de bar e configuração de discoteca. Um exemplo. Por outro lado, o toque seguro pode trabalhar com ou sem mesas. Mesas, estamos a falar claramente num restaurante com várias mesas. Numa pastelaria, por exemplo, com pagamento à saída, já não precisa de mesas e é feito o pagamento quando a pessoa sai, está sempre a trabalhar, digamos assim, com a mesma mesa. Podemos ter vários destinos, ou seja, sempre que eu faça um pedido, ou carregue para uma mesa ou um pedido de uma cerveja, de um café, de um determinado prato, eu tenho no toque seguro possibilidades de disparar cada um deles como um pedido para locais diferentes da organização. Sei lá, um prato, por exemplo, um bife, pode ter que ir simultaneamente para a grelha para ser grelhado e ter que ir para a cozinha para prepararem o arroz. É possível a um determinado produto estar associado a um destino de impressão, a 2 destinos de impressão ou não ter destino de impressão. Portanto, está limitado a 2 no máximo. Mas o número de destinos, podemos ter 4, 5, 6 destinos diferentes e cada produto é que só pode ir para 2. Por outro lado, podemos ter páginas de produtos fixas ou páginas de produtos dinâmicas. O que é que isto significa? Produtos fixos significa que mesmo que eu crie novos produtos no back-office ou no front-office, eles só vão para as páginas de produtos por ordem direta da configuração. Se eu tiver páginas de produtos dinâmicas, significa que cada vez que eu acrescentar um produto que se enquadra na configuração que eu defini para aquele posto, automaticamente esse produto cai na página de produtos. Depois posso ter vários modos de finalizar um documento. Posso pedir um ecrã para completar os dados do cliente, posso mandar fechar logo o documento para o cliente final, posso ter vários tipos de ecrãs para finalizar o documento. Posso ter configurado para imprimir previamente conta ou não antes de fazer a fatura. Alguém me fez alguma questão? Desculpem lá, estou a ouvir um som de fundo, mas não percebi a pergunta. O Joaquim Rodrigues está na reunião, parece-me ele. Ok, se calhar é ele, deve ser ele. Ok. Espera aí que eu já... Esperem só um bocadinho que eu vou aqui à configuração ver o que é que está a passar. Ora, participantes, quem é que está com o microfone? Está ali. Ok, já está o problema resolvido. Ok, vamos continuar. Portanto, o envio de mensagens. Para que é que serve este envio de mensagens? Muitas vezes, quando a cozinha está distante do operador, quando fazemos o pedido de um bife, o bife pode ser bem passado, mal passado. E então, estas mensagens servem para quê? Para eu poder acrescentar a informação ao pedido, mas não mais tarde, quando fizer a conta, essas mensagens são isoladas da conta, desaparecem, ou seja, faço a fatura e não vai aparecer na fatura a dizer que o bife era mal passado. Ok? Portanto, isso é possível fazer troca de mensagens.
Por outro lado, também é possível fazermos o contrário, ter mensagens para fazer aparecer nessas faturas. E podemos também fazer aquilo que se chama a divisão de conta, quer por grupo, quer juntar tudo numa refeição ou várias refeições e distribuir, depois fazer o pagamento de cada uma delas, ou então fazer mesmo, a partir de todos os produtos que estão na mesa, separar várias contas, ir fazendo várias contas. Ok, do ponto de vista da apresentação terminei e agora vamos passar para o toque seguro para falarmos dos modos de utilização e vermos isto a nível das configurações, como é que nós fazemos. Eu vou fazer uma primeira apresentação. Do toque seguro, que é, ao entrar, nós temos a lista de utilizadores disponíveis para entrar. Ao picar, cada um deles passam para o painel de utilizadores da sessão, mas só depois de clicarmos a segunda vez é que estamos a pedir o acesso. Ok? Se nós quisermos, fizermos isto, podemos fazer isto e terminar, tiramos os utilizadores da sessão. Quero entrar, clico no utilizador que quero entrar, volto a clicar, vou digitar a senha, confirmo e vou entrar. Como vocês sabem, alguns poderão não ter tanta experiência, o toque seguro é um bocadinho lento nesta primeira fase. É normal, porque nesta primeira fase ele está a carregar toda a informação que necessita. Vai carregar a lista de produtos, carrega os meios de pagamento, carrega os ecrãs que vai utilizar pelo meio. Portanto, ele é sempre lento na primeira fase para depois ter um melhor desempenho, um desempenho mais rápido na parte base da operação com a aplicação. Ora, isto é a situação normal, entrar e o caixa estar sem ter uma sessão aberta e agora a primeira parte, vamos ver como é que o produto está organizado. Do lado esquerdo temos os menus principais, que ao clicar em cada um deles nos aparece as subopções, os vários submenus. Ok? E vamos começar pelo caixa. A partir do caixa é sempre a primeira operação a fazer a abertura de caixa e depois fazer aqui. Vamos começar pela abertura do caixa. Indicamos, clicando aqui, qual o valor que o cliente pretende, ou o cliente que pretende abrir o caixa. Este código da AT que está aqui tem a ver com os sistemas de venda móvel. Quando o cliente anda com um tablet, com esta aplicação e anda, por exemplo, a vender batatas ou feijões, e fez uma guia de transporte, aqui é necessário colocar o código dessa guia de transporte para que sempre que seja feita uma venda, essa venda seja associada a esta guia de transporte e depois poder ser feitos os mapas necessários se houver inspeção da ASAI. Vamos aqui confirmar o valor. Isto seria... Mandava imprimir o talão. Eu vou mudar o tipo de compartilhamento. Desculpem lá. Compartilhar a tela. A minha... A tela 1, que eu vou precisar que esteja tudo. Ok. Penso que agora estão a ver o ecrã todo. Ok. Para ter... Ok. Quando abro o caixa, volto a carregar outra vez as definições. Voltamos a ter aquele tempinho de espera, aqueles que nós nunca gostamos quando estamos a mudar as configurações ao toque seguro, porque isto faz-nos perder algum tempo. Pronto, temos o caixa. E agora, nesta configuração, claramente que identificamos, estamos perante que tipo de configuração. Estamos com uma configuração com mesas, porque elas aparecem aqui. No caso, uma configuração sem mesas, não aparecia mesas, saltava imediatamente o quê? Para a página de
de produtos. Voltando aqui às mesas, temos aqui duas mesas, a sala e a geral, podem ser movimentadas a partir do clique nesta posição, podem ser movimentadas com as setas aqui e fazer uma navegação ao longe das páginas ou navegar de grupo em grupo com estes botões de cima. Para selecionar uma mesa, basta só clicar em cima dessa mesa. Esta configuração que vocês veem, cor, tipo de botão, o descritivo, se tem ou não tem o quê. O preço, isto é tudo a nível da configuração local. Tal e qual como nos produtos, e depois selecionar a mesa, eu tenho os vários grupos de produtos. Ao clicar em cada um do grupo dos produtos, aparece na lista desses produtos. Neste caso, por exemplo, deste grupo de produto, temos ainda subprodutos, subgrupos. As cores, tudo isto é feito a nível da configuração. Vou mostrar aqui. Reparem, eu quando carreguei na mesa 2, apareceu-me aqui. Mesa 2 é uma mesa que pertence ao António, ao utilizador António, e está associada ao cliente 2003. Portanto, é das tais situações uma mesa que tem esta definição. Se nós formos aqui ao back-office, tabelas, mesas, mesa 2, está associado ao utilizador António e ao cliente 2003. Mesmo que eu tire isto agora, não adiantava nada porque estas configurações estavam aqui na mesma. Se eu quisesse validar, teria que chegar aqui às configurações e voltar a atualizar as configurações. Porquê? Porque são configurações locais dos produtos. Se fosse a nível de uma configuração feita na licença da aplicação, eu tinha que sair e voltar a entrar no produto. Ok? Voltar a entrar e sair na aplicação. Olhando para este ecrã, vou só aqui usar, vamos ver se eu não faço aqui asneira nenhuma. Este botão está aqui. Este está aqui. Este botão está aqui. Estes botões são botões que podem ser configurados. Ok? O que nós vamos ver em seguida é a nível das configurações. Vamos começar a trabalhar em cima das configurações. Opa, desculpa lá. Carreguei no botão de atualizar as configurações e não era suposto ser isso. Epá, espero que ainda ninguém tenha adormecido aí desse lado. Quer dizer, porque a sensação que eu tenho é que há aí pessoal que já deve estar a dormir ou não. Eles à tarde já vão fazer atualizações e depois a gente vê logo se eles estavam a dormir. Sim, esperemos que não estejam a dormir. Não há ninguém com questões, pá, ninguém coloca nada, não há aqui nenhuma interação, assim que fica mais complicado para quem está deste lado. Pá, se vocês não ajudam daí... Ok, então vamos aqui voltar. Primeira coisa que vamos ver é as configurações base. Como é que eu posso? Vamos começar a trabalhar produtos e mesas. Primeira situação. Definições gerais. Vamos ao configurar posto. E aonde é que nós podemos mudar estas coisas? Configuração de posto é um daqueles locais que é tipo cancro.
terrivelmente lento. Agora acho que fui eu que adormeci, cara. Comecem a tomar notas. Agora aqui é importante. Primeira situação das mesas. Está aqui no ecrã, opções, no principal. Utiliza seleção de mesa ou não. Se eu tiro o visto daqui, significa que eu não quero usar mesas. Se eu não quero usar mesas, obrigatoriamente eu tenho que colocar o código de uma mesa pelo menos. Ok? Tenho que ir colocar uma destas mesas que eu tenho aqui. Ou seja, vou ter que chegar aqui e dizer que vou usar a CX. Caixa. Porquê? Todas as operações vão ser feitas em cima desta caixa da CX, mas nunca vai aparecer ao utilizador a dizer que ele tem caixa, que ele tem uma caixa, que ele tem uma mesa para trabalhar. É assim que se faz a configuração para um toque seguro sem mesas. Ok? Depois, aqui mais alguns vistos importantes. Lista dinâmica de produtos. Isto é um visto extremamente importante, porque no caso de eu ter este visto, mal eu crio um produto, se ele estiver enquadrável na definição do posto, à próxima vez que eu entro na aplicação que manda atualizar as configurações, o produto salta imediatamente para a página respectiva. Se eu não tiver este visto, eu, além de criar o produto, tenho que ir, aonde vamos ver já de seguida, à lista de produtos do posto, carregá-lo para lá, porque senão ele não aparece. Ou seja, nós podemos ter uma lista estática de produtos ou uma lista dinâmica. E a diferença de um caso ao outro é o colocar aqui ou tirar o visto. Eu vou manter a lista dinâmica e, em relação aos produtos e às mesas, temos ainda a definição o quê? Das cores. As cores para os produtos, como é que nós queremos organizar os produtos. Se queremos ou não barra de atalhos, a barra de atalhos é ter uma barrazinha do lado esquerdo com todos os grupos. E nas mesas, a configuração das cores para as mesas. O título da mesa tem aqui o formato para eu colocar o título da mesa, em que aparece o $D, é o descritivo da mesa, e o $U é o utilizador. E ainda, para o formato da mesa, podemos ter um formato numérico ou não para apresentar a etiqueta com valor. Isto também é configurável, basta fazer aqui ou não, depois fazer aqui, ver se o valor for 0 ou não, ver o símbolo de euro ou não. Portanto, há aqui uma série de opções que vocês podem colocar ou não. Há clientes que querem ver o valor das mesas, outros que não querem. Portanto, aqui a definição é cada um de vós. Depois, no caso das mesas, se mostra só texto ou se mostra imagens, só texto e imagens. Portanto, aqui são as várias opções que vocês podem colocar. Ao gravar as definições, ele avança para as definições seguintes. Eu vou aqui manter a mesma definição e vamos sair do toque seguro. Vamos voltar. Alguma questão aqui? Toda a gente percebeu isto ou não? Da lista dinâmica, ele com os pressupostos que estão no... Ou seja, quando temos lista dinâmica, e agora, Luís, ainda bem que fizeste essa pergunta, obrigado. Ou seja, aonde é que nós agora definimos a lista de produtos
e a lista de mesas. Aqui configuramos o posto na opção. Na opção seguinte fala-nos na lista de produtos e mesas. Porquê é que isto aqui é importante? Porque reparem, vocês podem ter num cliente 2 ou 3 postos e podem ter necessidade num posto que apareça um grupo de produtos e no outro posto outro grupo de produtos. Podem ter coisas completamente diferentes. E então, em cada um dos postos, vocês podem definir a lista de produtos ou mesas que aparecem para lá. A primeira situação que eu vou mostrar é das mesas, que é a mais simples. As mesas não são dinâmicas, nunca são dinâmicas, são sempre estáticas. Eu cheguei aqui às mesas, pedi para me listar as mesas, o próprio filtro a cada uma das mesas pode estar associado o filtro para a localização. Se filtra para quê? Pela localização, o grupo é pela localização, se ordena pelo código ou se ordena pelo grupo. Portanto, há aqui uma série de opções. O que é que aparece no texto? Se é a designação da mesa ou o código da mesa. Se ordena pelo código ou pela designação da mesa ou pela abreviatura da mesa. Se é crescente, se é decrescente. E ele agora, ao gravar o filtro ou executar, ele vai mostrar estas mesas. O grupo será geral e é assim que ele vai formar os grupos. Mas se eu quiser, posso, usando estes botões aqui, remover e, por exemplo, deixar só o balcão. Se eu voltar. E se eu agora gravar e se mandar atualizar as configurações, o que nós vamos ter neste momento só é aquela mesa. E tanto faz criar mais mesas ou não, que elas vão ficar sempre, vai ser sempre só aquela mesa. Portanto, a lista de mesas que fica configurada num posto é estática. Fica naquele dia que configuramos. Se o cliente quiser mais mesas, ele vai ter que criar mais mesas e vai ter que, esta opção, voltar a listar, a carregar todas as mesas e ver se é as mesas que ele pretende naquele posto. Portanto, não tem configuração dinâmica as mesas a nível do toque seguro. Ao contrário dos produtos, eles podem ser dinâmicos ou não. E o processo é o mesmo. Eu cheguei aqui, carreguei a minha lista de produtos. E agora, nesta lista de produtos, porque é que ela é importante? Porque é que ela existe aqui? Porque esta lista de produtos tem um filtro onde eu defino como é que eu vou organizar a minha página de produtos. A primeira coisa que eu vou definir é qual é o campo que eu uso para o grupo. Qual destes campos eu vou usar? Este campo menu, submenu e rápidos são campos pré-configurados no back-office. Nos campos variáveis, de designação variável do produto. Menu, submenu e rápidos. Depois vou indicar como é que ele ordena, se é de forma decrescente ou crescente. Se usa subgrupos ou não, porque posso ter um outro campo, por exemplo, submenu. Como é que ele ordena, que texto é que eu quero no botão do produto e como é que ele ordena os produtos dentro de cada página. E agora, eu posso ainda filtrar por classe, filtrar por família, posso filtrar por um grupo de produtos, ou posso ainda definir um filtro de SQL, posso aqui carregar as colunas, e ir buscar uma série de campos e criar uma condição de SQL para só ir buscar os produtos em ativo, os ativos só é isso, para ir buscar um produto com uma determinada característica no nome ou num outro campo qualquer personalizado, só a partir daí posso fazer um filtro específico. Se eu tiver uma lista dinâmica, apesar de agora me aparecerem só estes produtos, são os que eu tenho hoje, se eu acrescentar novos produtos que verifiquem esta condição que eu aqui coloquei, eles vão ser acrescentados.
cada vez que atualizarmos configurações ou cada vez que entrarmos na aplicação. Questões que haja aqui sobre isto? Toda a gente percebeu isto? Não há dúvida nenhuma mesmo? A sério? Sou assim tão bom, cara? Eu tenho uma questão, mas não tem implicação e não tem. Diz, Luís. Sr. Caldeira, no caso, por exemplo, eu sou cliente e tenho numa mesa registado vários produtos, mas depois o cliente, um deles só quer pagar um sumo e o outro quer pagar um pastel de nata. Ok, já vamos chegar. Queres dividir a conta? Ok? Sim, vamos chegar, não tem a ver com isto, ok? Ok. Aqui estamos a falar só dos produtos que vais levar para as páginas, ok? Se o cliente tiver a acrescentar vários produtos, sim. ok? Ok, eu não sabia se ainda iríamos falar então disso, Vamos mas lá, ok, vamos falar então nisso. eu espero, sim. Ok, esperemos que a gente lá chegue. Isto está a demorar mais do que eu estava a contar. Mas depois de definirmos os produtos, a partir daqui eles são dinâmicos ou não, em função do que estiver definido. Perceberam esta diferença entre dinâmica e estática dos produtos? Não. Explica-me só uma coisa, os produtos que quando eles são dinâmicos, eles vão aparecer em mais do que um posto. Não tem a ver com isso. O dinâmico Então, é localmente, é neste posto. é localmente. Ou seja, se eu não tirasse, se eu tirar lá o visto dinâmico e agora chegar daqui e apagar todas as linhas dos aperitivos, se eu fizer isto não tem qualquer efeito, porque eu, a nível deste posto, disse que ele era dinâmico. Então, ele vai respeitar única e simplesmente o quê? Esta característica do filtro. Toda a lista de produtos que aqui está era desnecessária, digamos assim. Ok. Se eu não tivesse o visto no dinâmico, a partir daqui ele só me iria mostrar os produtos que eu deixava aqui. Vamos supor que eu não queria também refrigerantes. E podia limpar daqui isto e a partir de agora ele só me ia aparecer os produtos que ficam aqui na listagem. Está entendido isto? Ok, vou aqui abandonar sem gravar. Se eu agora quisesse ter várias configurações, era simples. Chego às multiconfigurações, esta é uma só, iria alterar a designação para vase. Ok, tinha agora esta, iria modificar, nova. E agora, se eu quisesse mudar de configurações, reparem que neste momento eu só já tenho o quê? O balcão 1. Agora vou mudar de configuração. Vou para a base, vou selecionar. Ao selecionar esta configuração, a base, eu vou poder fazer alterações. E agora, em função da configuração que eu entre, eu tenho configurações diferentes. Posso mudar cores, posso mudar todos os aspectos, o caixa, posso mudar os produtos que estão disponíveis. E agora nas configurações, vou à lista de produtos e mesas, vou às mesas, ok? Vou fazer o filtro sobre elas, volto a colocar as mesas todas, gravo, ok? Faço isto. Ok, da próxima atualização que nós fizermos, já vamos ter as mesas todas, vamos entretanto fazer a nível das configurações, vamos à lista de produtos. À lista de produtos, eu vou tirar daqui as aguardentes, ok, a cafetaria vou tirar, daqui o combustível, vou tirar daqui uma série de produtos a nível das comidas, ok.
Eu vou tirar os vinhos da casa. Isso, os vinhos da casa tirados é que está mal. Por causa do almoço. Gravamos. Ok, vamos agora à configuração deste posto. Só agora que me apercebi que não devia ter ligado nesta base de dados, que ela está aqui num servidor um bocado lento. E isto, se já é lento, em algumas situações aqui ainda ficou mais. Portanto, peço desculpa por estes tempos mortos. Vocês também podiam aproveitar para colocar umas questões, ninguém coloca questão nenhuma. Fogo. O que é o almoço? Ok, vou aqui, neste caso, dizer que não utilizo nesta configuração, que não utiliza mesa, ok? E que também não é dinâmica a nível da lista de produtos, ok? Vamos agora aqui fazer o gravar. Ok, e vamos provocar aqui mais uma atualização aqui. Enquanto ele faz ali a atualização, só aqui ver duas coisas. Nós não entramos aqui no ecrã da ficha de produto. Nós vamos entrar ali no back-office. Mas a nível do back-office, nestes campos, são campos de texto livre, são onde nós fazemos a definição do menu, submenu. Há algumas configurações que certamente vocês irão encontrar em que isto está a nível das famílias. Eu não aconselho. Inicialmente não foi erro nenhum, as configurações mais antigas, digamos, essa era a nossa melhor opção, era ter a classe e a família, mas neste momento, como irão ver, a nível do back-office é muito mais fácil manipular, criar novos menus, criar novos submenus no front office do que usar a opção de famílias que inicialmente foi feita. Mas pronto, foram opções que foram tomadas e não há nada a fazer. Reparem, neste caso deixámos de ter o botão de mesas, temos uma configuração sem mesas, e agora significa que todas as operações estamos a fazer. Vamos responder à opção do Luís, vamos meter aqui 5 cafés e 2 descafeinados. Luís Gonçalves, neste caso foi que colocou questão, o cliente agora, os clientes vão pagar e há necessidade de separar, fazer a conta separada. Ok, clicamos no botão para ir à conta e agora, ao fazer isto, fazemos pagamentos parciais. Carregamos aqui e vamos clicar uma vez, duas, ok, este cliente quer pagar 2 cafés, está feito, vai pagar em dinheiro, ok, imprimiu, ok. Já está isto por pagar, agora vem o seguinte, eu pago 2 descafeinados, pagamento parcial, 1, 2, cafés, pago 1 café, 2 descafeinados, terminar, pagou, e ele vai deixando na mesa o que falta pagar, o final do outro, vou fazer logo pagamento direto para o consumidor final e está feito. Luís, respondi à questão? Sim, mas isso na configuração por mesa, por exemplo, a mesa tinha lá essa informação guardada, é isso? Sim, era o que lá estava, e depois tu dividiste, ok? Foste dividindo, não é? Ou seja, sim. tu estavas aqui, disseste que eram 2 cafés, tá? E agora, cada um é para pagar o seu, e ao chegar aqui, é só fazer o pagamento parcial, picas uma vez, tem um café para pagar, pronto. E fez o pagamento. Ok. E agora sobrou ali um café, tá? Sim, obrigado. Está entendido? Mais questões agora em relação à configuração da aplicação.
Do ponto de vista, eu vou dar aqui um salto agora para algumas configurações que eventualmente vocês possam ter que fazer, principalmente por causa daquele decreto-lei esquisito, que nos números de telefone tem que aparecer lá a rede fixa nacional ou a rede móvel nacional e possivelmente, em alguns casos, será-nos solicitado a alteração dessa situação. Isto pode acontecer de duas maneiras. Ou nos talões está a aparecer este campo, número de telefones, que está aqui na aplicação. Seria fazer isto. Neste caso, se eu tentar consultar, e vou aproveitando agora para passar os menus na lista de documentos, e se for à procura deste documento para visualizar como é que ele está a aparecer, reparem, eu alterei o número de telefone, mas não está. A minha pergunta é porque é que isto não funcionou? Quem é que me sabe responder porque é que isto não funcionou? Pessoal, então. Temos de reiniciar a aplicação. Exatamente, é isso mesmo, Lourenço. Como nós mexemos nos dados base da aplicação, é obrigatório entrar novamente na aplicação. Portanto, só não funcionou isto. Mas atenção, que pode acontecer que eu pelo menos já cometi esse erro alguma vez, que é meter o número de telefone diretamente no modelo. E ora, como é que nós sabemos quais são os modelos de impressão que estão a ser usados numa configuração de toque seguro? Temos que ir à configuração do posto. E na configuração do posto, há-nos estar indicado qual é o fecheiro. Vamos aqui só partir do princípio que todas as situações que vamos ter são impressoras de talões, que 99% dos casos são esses. E vamos ter que identificar por cada documento quais são os modelos que estão a ser utilizados. E a cada modelo podem ser diferentes para fatura, recibo, para os vários tipos de documentos que nós vamos usar no front office. Vamos também ver aonde é que nós vamos definir isso, quais são essas opções. Logo na página principal está aqui definido os dados. O documento principal de faturação é a fatura simplificada, por defeito para a entidade 00, consumidor final, e o modelo que utiliza é o DOS-DOS01. Portanto, para o documento FS é o DOS-DOS01 e a configuração das sequências de escape para configurar a impressora a nível do MS-DOS é o fecheiro impressora. Isto são dados importantes. Quantos documentos é que eu posso ter mais? Posso ter, vindo aqui ao tabulador, outras definições de documentos, tenho a lista dos documentos que eu posso acrescentar, ainda posso fazer fatura-recibo, posso fazer fatura, nota de crédito de fatura, nota de crédito de fatura simplificada, fatura-recibo, tenho o código do documento para fazer as consultas de mesa e ainda tenho mais alguns documentos alternativos. A cada um dos documentos aparece-nos o quê? O modelo que é necessário alterar. Vamos supor que eu quero fazer uma correção no modelo DOS-DOS01. Ok? Neste caso, saímos daqui e agora vamos ver onde é que está o editor destes modelos. Nas configurações, temos aqui a opção editor de modelos e nós vimos que o principal era o DOS-DOS01. Vamos clicar aqui e abrir o documento DOS-DOS01 PCF. Ok? Tenho aqui o botão mais que me permite. Excepcionalmente, quem quiser estudar melhor isto, faz F1. E é das zonas onde o produto tem uma ajuda razoável, onde podem encontrar as informações sobre os modelos, ok? Sobre a utilização do modelo
dos vários modelos, quais são os campos disponíveis, alguns exemplos, ok? Tem aqui ajuda. Mas aqui, rapidamente, só dar uma pequena explicação. Os primeiros caracteres definem o tipo de linha. Os primeiros 4 caracteres, que significa cabeçalho. C é cabeçalho. Independentemente do número que tiver a seguir ao C, é um cabeçalho, C0. C9 também são cabeçalhos. L são linhas. Okay? R são rodapés. C são cabeçalhos. Neste caso, eu queria aqui acrescentar telefone. Posso fazer isto diretamente. Reparem, só acrescentei C0, que é o cabeçalho 0. Nesta posição vai-me acontecer. Se eu fizer uma pré-visualização, ele mostra-me ali texto fixo. Cancelar a pré-visualização. Portanto, eu a partir daqui posso ver o que é que o modelo me vai apresentar. Basta-me fazer gravar. E esta é daquelas coisas boas que não é preciso. Chegamos à consulta da lista de documentos. Se eu agora mandar imprimir, não mandei gravar. Desculpa lá que eu não fiz a gravação. Fiz aqui qualquer coisa mal. C0, 2 pontos, telefone, 0000, de fixa. Ok. Gravar. Consultas, lista de documentos. Ok, agora sim, não tinha feito a gravar. Portanto, são ações diretas sobre o modelo. Portanto, para editar um modelo, configurações, editar o modelo, abrir um modelo no modelo. Tem aqui o mais ou menos, podem aumentar ou diminuir o tamanho da letra e depois fazer alterações diretas ou utilizar os campos. A lista dos campos estão aqui e podem consultar a ajuda para obter a lista dos nomes dos campos. Alguma questão aqui, pessoal? Ok. Ora, o que é que eu vos queria mostrar aqui mais? Perdi-me aqui agora. Ok. Nos relatórios disponíveis, também é importante, estes relatórios são também definidos por posto e também estão na configuração do posto a sua indicação. Qual a diferença entre mapas e relatórios? Relatórios são listagens preparadas para imprimir nas impressoras de talões. Ok? Os mapas são documentos ou listagens preparadas para serem visualizadas a nível do Windows ou para serem impressas em impressoras, digamos, A4 ou para consultas no ecrã. Lembram-se de eu ter há bocado ter chegado aqui quando vinha a configuração das listagens personalizadas, coloquei um diário de clientes, fiz isto aqui no diário de clientes, coloquei no front office, então cá reparem, ele já aqui está. Se eu fizer isto, ele vai-me abrir a listagem. E eu agora vou pedir a lista de vendas. Vou visualizar. Ele vai-me dar o meu diário de contas correntes e tenho a possibilidade de fazer consultas, inclusive ativar a exportação de documentos para PDF, para Excel, ou seja, eu no front office também posso ter consultas, podem ter mapas para que o vosso cliente possa consultar qual é a situação do caixa, como é que estão a correr as vendas, podem ter esses dados no ecrã. Completamente diferente destes relatórios, por exemplo, mapa mensal diário de IVA, vou aqui puxar em que isto
esta aqui seria a impressora de talões, aparecem os dados por aqui feitos. Portanto, a diferença entre relatórios são mapas preparados para imprimir para as impressoras de talões e os mapas são preparados para visualizar, principalmente a nível do tamanho da A4. Os relatórios também podem ser alterados a nível das configurações. Editor de relatórios, vou só aqui mostrar-vos algum. Ou não teríamos, precisávamos de uma manhã para falar isto. Vamos aqui buscar só um documento. Esta é uma fácil de perceber. Esta aqui é uma listagem de produtos para mostrar os produtos ao cliente. Temos o acesso ao SQL, às configurações da impressora. Portanto, isto aqui, especificamente, teremos que fazer uma sessão quando houver interessados a nível destas configurações. Questões que vocês terão colocado. Temos aqui meia hora agora, porque agora vou só aqui partir de algumas questões, levantar alguns problemas e tentar resolver esses problemas. Alguma questão queiram colocar, alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado esclarecida? Ok, então a primeira questão que eu lanço para o pessoal que está aí, para vocês pensarem, é a seguinte. O cliente chegou ao pé de mim e disse: Cavaleiro, tenho que alterar os preços dos meus produtos. Mas tenho que fazer esse trabalho até ao final do mês e no dia 1 de dezembro, quero ter novos preços. Como é que vocês resolviam ou como é que vocês ajudavam o vosso cliente para esta situação? Olá, pessoal. Luís, és o mais experiente, qual era a tua sugestão? Luís Brandas. Não sei. A sério? Pá, não há ideias nenhumas? Como é que vocês faziam isto para o cliente? O cliente no dia 1 quer uma nova tabela de preços, mas não vai estar a lançar os preços. Não vai estar a lançar os preços no dia 1. Não posso ter a lista de produtos dinâmica. Entretanto, altero os preços nos artigos e no dia 1 vou só fazer a importação, a atualização na lista de produtos. Não, certo? porque cada vez que ele entrar, ele vai carregar o preço que está lá naquele dia. Já que lá está. Portanto, vai, digamos, entre aspas, estragar o trabalho. Ok, minha sugestão para isso. Ora, vamos ver uma coisa. Na configuração do posto, eu digo com que preço é que trabalho. Ok? Então, a ideia é a seguinte. Se eu estou a trabalhar com a tabela de preços 1, vou dizer ao meu cliente, ok, os novos preços vais colocá-lo na tabela 2. E então ele vai andar até ao dia 1 a trabalhar na lista de produtos a tabela de preços 2, que vai ter a possibilidade de comparar o quê? Entre a tabela 1 e a tabela 2 que faz. No dia 1, eu ou ele ensino-lhe a mudar o quê? Na configuração do posto, deixa de trabalhar com o preço 1, passa a trabalhar com o preço 2. Tenho o problema resolvido. Fiz-me entender, não? Sim. Ok, eu estou a dizer que o preço posto à tabela 1, chegamos ao dia 1 de dezembro, mudo para a tabela 2, e agora quando gravar as configurações do posto e atualizar, todos os preços para os produtos vão trabalhar o quê? Com a tabela 2. Ok? Aqui no book. Isto tudo para introduzir aonde é que o cliente pode fazer esta alteração de preços. Epá, dá uns tempos para cá, dos últimos anos, foi para mim da melhor alteração que nós fizemos no produto. Foi a nível da manutenção da ficha dos produtos. Quando ele entrar aqui... Deixa-me discordar. Diz. Para mim, continuo a considerar a melhor situação. Mas podes discordar. Então aqui, o cliente pode navegar ao longo de todos os produtos. Sim, eu vou discordar só porque... Espera, sim, diz. Depois deixo-te explicar. Diz lá, ou seja, diz.
90%, pelo menos dos clientes que eu faço, utilizam os vistos, alguns dos vistos do artigo. O que acontece é que estão aí escondidos na outra informação. Pronto, e como o cliente muitas das vezes tem os dedos grossos, esquece de que precisa de ver aqui estes vistos. Era importante que esta informação estivesse nos dados gerais. É o único reparo também que tenho a fazer. Não tem espaço. Não tem espaço. Tem que se arranjar. Não tem espaço. Só se garantires que os clientes têm todos ecrãs de 19 polegadas, como o meu, dá. Agora, se tens 800 o ecrã de 800 por 600, isto aqui fica encolhido e fica o teclado em cima do... Não há mais campos para aqueles que são importantes. Não tens hipótese. Eu percebo, Luís, mas há coisas que, do ponto de vista da limitação. E porquê é que eu falo isto? O cliente agora só tem que vir a navegar, terá que clicar aqui e fazer a correção do preço, navega, pode fazê-lo por menu. Quando clica num dos menus, ele pode fazer isto menu a menu, ir trabalhando ao longo do menu, corrige o preço, faz o preço, grava e continua por aqui fora, rapidamente a fazer o trabalho. No final disto, quando ele estiver no dia 1, só tem que chegar ao quê? Ao produto e fazer a mudança na configuração do posto para o preço. Portanto, isto é uma das situações que pode acontecer. Certamente vai-nos acontecer no final do ano, porque certamente a maior parte dos nossos clientes irão fazer ajustes de preços, e esta é uma das formas que vocês podem dizer-lhes que podem ir trabalhando os preços numa outra tabela de preços, garantir que os preços estão com IVA incluído, porque a maior parte dos nossos clientes isto pode não acontecer. Se não souberem, mandem para cá um e-mail que eu mando-vos o comando, que a nível dos comandos da SQL seja possivelmente colocar em todos os produtos o visto no preço, no IVA incluído, se houver alguma situação que não esteja. Criar um novo produto. Só rapidamente, basta só criar novo, preencher o descritivo, novo produto. Vamos escolher o menu aonde queremos colocar. Quero colocá-lo nas sobremesas. Submenu, se eu quero colocar ou não, sai fora. Se é para colocar nos rápidos, eu não falei nesta opção, mas vou aqui colocar. Okay? E agora, qual o preço que eu quero praticar? E faço gravar e ele saltou-me para o menu. Se eu agora for aqui à procura das sobremesas, ele já aqui está incluído. E o novo produto. Há aqui uma situação que eu não falei, porque isto é enorme a nível das configurações e mesmo aqui com as minhas notas, passei agora para um aspecto que eu não tinha aqui colocado para referir, penso que é importante, que é alguma novidade colocada há algum tempo, mas que já há muito tempo não fazíamos uma formação destas, que é, eu não sei se algum dos vossos clientes já uma vez colocou a situação que têm emendas por dias da semana. Muitos deles têm emendas fixas ou preparam os pratos do dia logo no início da semana. Se um cliente quiser ter essa opção, nós temos aqui uma solução que o pode ajudar, que é esta situação que eu vos vou mostrar. Tem essa configuração aqui feita, a nível da configuração do posto. Eu posso criar menus e submenus rápidos de forma a simular emendas, digamos assim. Isto pode ter várias aplicações. Ela foi construída e desenhada para empresas que têm emendas e com produtos por cada dia da semana e que fazem a preparação dessa mesma emenda logo ao domingo ou à segunda-feira de manhã. E então, a opção que eu vos vou mostrar é como é que nós podemos ajudar os clientes a ter essa opção devidamente configurada. Esta opção está aqui na divisão de conta rápidos.
e tem estas páginas de rápidos, podemos ouvir isto de validade. Criação de novas páginas de rápidos. Eu posso criar este tipo de opções, podia ter outros nomes, posso chegar aqui, como é que eu posso criar isto, fosse aqui a remover, sábado. Tenho segunda-feira. Clicar ali e agora altero para terça, faço adicionar, meto aqui quarta. No fim de contas eu estou a construir um menu rápido e um submenu dentro do rápido. Ementa, depois ementa segunda-feira, ementa terça-feira e ok. Ao fazer agora gravar, eu vou manter estas configurações. E agora eu posso ir aos produtos, chegar à minha na segunda-feira, ir às consultas, às fichas de produtos e agora fazer a gestão da minha emenda. Vou aqui ao rápidos, clico na emenda de segunda-feira e vou remover estes produtos daqui. Vou tirá-los daqui. Vou gravar. Vou tirar daqui. Fiz gravar. Ele está a aparecer com estes porque ainda não fiz atualizado de configurações. Chego aqui à segunda-feira. E estes são os produtos que estão sempre na emenda. E agora vou tirar este daqui. E agora vou à procura. O bitoque de porco quero meter à segunda-feira. Vou para os rápidos e meto à segunda-feira. E agora poderia fazer isto tudo, procurar nos rápidos e ir construir para cada um destes dias os vários produtos. O que é que isto me facilita? Facilita depois que quando eu chego à emenda, sei que estou na segunda-feira, tenho cá os pratos do dia. Ok, na quarta-feira, ok. Na quarta-feira tenho os pratos do dia. Quinta-feira tenho os pratos do dia. Alguma questão aqui? Agora, finalização de documentos, que é uma parte muito importante. Como é que eu posso finalizar um documento no Toque Seguro? Tenho três hipóteses. Com este botão que está aqui, que é o botão de impressão rápida, não pede número de contribuinte e faz a fatura automaticamente no consumidor final, que eu tiver definido, ou no cliente que estiver definido por defeito. Clicando neste, permite-me introduzir o número de contribuinte e escolher o modo de pagamento. Posso ir buscar o cliente. Se eu andar aqui à procura do cliente, posso ir por aqui, fazer selecionar do cliente. Se eu clicar aqui, posso ir à procura de outro cliente. Ok? Se eu meter o número diretamente, um bocado de sorte, clicar aqui. Se eventualmente o cliente já veio, já tinha preenchido os dados, eu também consigo pesquisar diretamente a partir do número de contribuinte e buscar os dados do cliente, se já cá estiver registado. Escolher o meio de pagamento, multibanco, faço registar. Chama a atenção, Luís, para ti também, que tens, apesar de que este ecrã agora, nesta versão, permite fazer, por opção, tudo o que se fazia naquele ecrã, que é ligeiramente mais lento do que este, do que tudo isto, ok? Portanto, aqui era... Aqui, para alterarmos o nome do cliente, era preciso vir aqui. Nós, neste momento, se fizermos isto, basta clicar aqui e podemos meter o nome do cliente. Podemos alterar os dados. Ok? Podem ser alterados os dados aqui diretamente sem ter que ir àquele ecrã. Ok? Portanto, torna-se mais rápido. Inclusive, porque se tivermos que mudar de documento, tínhamos que vir aqui
para fazer a alteração do quê? Do tipo de documento que ia ser feito. A nível da configuração do posto, e agora vamos passar aqui nas configurações do para dar uma vista de olhos nelas todas, estamos a chegar quase ao fim. Pá, eu sei que vão ficar aqui muitas dúvidas, epá, mas depois faremos possivelmente uma outra sessão mais rápida para esclarecer as eventuais dúvidas que vocês venham a ter e que me mandem por e-mail, para depois podermos ver alguns pormenores mais em concreto. Ora, mais uma vez, estamos aqui à espera. Rei de máquina, por favor. Ok. Configurações. Vamos olhar aqui para as opções, só para dar aqui uma vista de olhos rápidas agora, que quando sairmos daqui desta cara, ver se não voltamos cá. Esta é uma opção para, só faz sentido nos clientes que têm stocks, que é aceitar sempre mesmo quando a stock é negativa. Então, se eu estou a vender e tenho cá o produto, à partida, isto é uma opção. Caso eu me esqueça do visto no IVA, se é para forçar o IVA incluído no produto ou não, e se mostra preços quando selecionamos a quantidade. Ok, algumas dessas opções vocês podem dizer assim, isso não faz muito sentido. Pois não, mas se calhar foi algum cliente que pediu. Temos a opção de excluir produtos da lista de produtos, indicando, se eu disser isto, por exemplo, está aqui. Isto, atenção, que aqui está ao contrário. Este visto não faz sentido. Só mostra produtos com visto bem. Isto devia ser, por exemplo, back-office ou front-office. Não faz muito sentido aqui este excluir. Está mal configurado aqui. Se usa ou não o envio de pedidos, para onde? Para a cozinha. Se os pedidos automáticos vão para as mesas ou não. Estes pedidos automáticos era do género, carrega um prato e ele automaticamente comunica à cozinha que alguém pediu aquele prato. Por defeito, não devemos colocar este visto, que é para que seja feito só o pedido do utilizador. Se usa ou não o envio de pedidos e se controla a saída de mesa com pendentes. O que é que isto significa? Significa, se eu numa mesa tinha produtos que obrigam a enviar pedidos para a cozinha ou para o balcão, ao mudar de mesa, ele vai-me avisar que eu não fiz essa operação. Porque se eu não tiver esta operação ativa, à saída da mesa ele avisa-me que eu esqueci de fazer essa operação. Depois, se bloqueio operações de caixa, porque é que isto é importante? Isto é importante, imaginem que vocês têm 5 postos espalhados num restaurante, mas só um é que faz o pagamento. Nos outros 4 deles têm que ter aqui a operação Q, de bloqueio de caixa. Bloqueia linhas de conta. Quando bloqueia linhas de conta, significa que não aceita a eliminação nas linhas da conta. Como é que nós resolvemos isto? Temos de ter uma mesa especial para transferir da conta que está mal, da mesa que está mal, para a mesa de enganos. Transferir para lá. E depois o administrador faz a gestão desses enganos. Aquela lista que nós vimos há bocado, se era ou não dinâmica de produtos. Alguma questão aqui em relação a estes vistos? Alguém quer fazer alguma pergunta que não tenha, alguma questão que não tenha percebido? Agora, códigos de produtos e códigos de clientes. Se eu tiver esse visto aqui, significa que ele vai fazer sequência, quando eu gero um novo cliente, ele vai-me criar o código possível de forma sequencial. Dentro do quê? Deste grupo. Para que é que isto é necessário? Isto tem a ver com quando eu utilizo vários postos em simultâneo ou remotamente com ligações remotas, para que os códigos de clientes não batam uns com os outros. Então eu atribuo uma gama de clientes num posto, outra gama de clientes noutro posto, para garantir e perceber aonde é que os clientes foram criados. Tenho a opção de criar o código automático de produtos, que deve estar por defeito sempre assim, que é para que os nossos clientes não tenham que gerar códigos. Podemos, quando na lista de clientes disponíveis para faturar, podemos excluir os nossos clientes com algum dos vistos na ficha do cliente. E agora aqui algumas opções
disponíveis. Luís, queres explicar esta? Já que estás aí, eu estou cansado. Queres explicar aos colegas para que é que serve esta? Luís Varandas. Tens que repetir. Esta opção aqui do peso. A opção do peso. Ou seja, quando numa situação em que temos vários postos, em que a pessoa, em que temos o empregado de mesa, em que chega à mesa e eu digo que quero um robalo, por exemplo. A questão é que o robalo é vendido ao quilo. E então, numa primeira fase, o robalo fica registado naquela mesa com quantidade 1. Inclusive, há o cuidado no toque seguro dessa linha ficar com outra cor, para que Exatamente. faça uma chamada de atenção à pessoa que está, vamos supor, depois há uma pessoa na grelha que tem acesso a esta informação e essa pessoa tem sempre acesso a ver, ou seja, aquele 1 não é necessariamente 1 quilo, aquele 1 é porque ainda ninguém foi validar o peso que está associado. O que é que se espera a seguir? Espera-se que depois a pessoa que está junto à balança, a pesar o peixe, chega ali, escolhe a linha e vai-lhe indicar o peso real que tinha o robalo. E depois aí no final o robalo fica com 800, 850 gramas, o que seja, e a linha volta à cor normal e já só fica registado na mesa o peso efetivo que o cliente vai pagar. Ele calcula logo o valor, sim, com base no preço unitário, 0,800, multiplica, não é? O próprio Volta a recalcular a linha. E depois tem uma vantagem também, se entretanto alguém pedir a conta da mesa, ele não deixa fazer a conta, vai avisar que é um produto que precisa de confirmação da quantidade. Ou seja, é uma proteção para não se mandar para a mesa, digamos, do cliente uma conta, enquanto foi, por exemplo, 500 gramas de robalo, ir 1 quilo de robalo. Estão a entender? A mesma coisa que se passa com estes produtos que usam o visto como mensagem. Significa que quando eu colocar estes produtos numa mesa, eles vão servir só de mensagem para informar o balcão ou informar a cozinha de alguma coisa. Isto serve para o mal passado. Exatamente, mal passado, sem arroz, sem batatas, com couves, sem couves, determinado. O número de mensagens que vocês possam imaginar. Ok? Luís, para ti, que é o que tens mais experiência, esta é uma opção nova. Sim. Que é, passamos a também ter produtos agora que podem ser colocados como mensagem. Isto surgiu para resolver uma situação que era nos talhos, que eles precisam de colocar algumas informações e o texto era muito grande, mas só muda, sei lá, um número. E então, com este tipo de situações, é possível ter produtos que funcionam só como texto, não são produtos de venda, são só mensagens de texto, e essas mensagens de texto podem assumir parte do valor. Okay? Nós não temos tempo para ver esta configuração, se calhar, mas ainda posso mostrar. Portanto, também tem a hipótese, tem produtos que são só mensagem, vão para a conta, mas não aparecem na impressão, e também posso ter ao contrário, ter mensagens na conta da mesa que aparecem na fatura, mas depois não vão para lado nenhum. Vamos percorrer agora os tabuladores. Aqui definimos neste tabulador caixa qual é a caixa associada às nossas operações e qual é o recebimento principal. Ou seja, por defeito ele vai sugerir aqui nesta empresa o quê? Nesta configuração que seja dinheiro. Verifica se há mesas por fechar associadas ao caixa. Não sei se lembram de eu falar que as mesas podiam ter uma conta caixa associada. Ok, se nós colocarmos este visto, ele antes de fechar o caixa vai ver se há contas em aberto. Se não houver, deixa fechar. Ignorar o controlo da data de abertura do caixa. Não deve ser feito. Ok? Que é por causa de não haver maluqueiras nas aberturas do caixa. Portanto, ele perguntar porque é que, se nós tentarmos fazer aberturas ou para a frente, principalmente aberturas para a frente, ele não deixa abrir para lá da data do sistema, ok? Se eu colocar isto, ele deixa abrir. Se eu tirar o visto, ele posso abrir uma caixa com um mês para a frente, ok? Se eu tiver este visto colocado, ele deixa-me abrir. Se eu tiro o visto, ele já não me deixa abrir o quê? A caixa para além da data do sistema. Houve algumas falhas grandes e então isto foi colocado para evitar essas situações. Depois os movimentos podem ser feitos dentro
da aplicação, os códigos, que é para a abertura do caixa, qual é o código do documento do tipo de movimento de tesouraria que é feito, quando se fecha, qual é o tipo de movimento que se faz, qual o modelo que usa e qual a impressora que também usa. Nas entradas e saídas tem a ver com operações de caixa, qual é o código para reforço, o código para tirar, para meter trocos no caixa, e as operações de tirar dinheiro do caixa, quando é que se faz uma sangria, qual é o código para associar à sangria, qual é o código para associar a uma compra. Depois os documentos já vimos há bocado, os documentos principais e os alternativos. Quais são os meios de pagamento, além do principal. Vimos aqui no caixa, o principal é este, é o recebimento, e depois ainda podemos ter complementares, multibanco, cheque e o vale. Os vários locais de impressão, para o caso de balcões, de termos balcão, termos cozinha, e a tal lista de relatórios que teremos que deixar para uma sessão de, digamos, de formação mais avançada. Depois uma série de configurações que vocês podem fazer, estão aqui nas avançadas. Pá, aqui é onde podemos manipular, entre aspas. Estás a ver, Luís, que o estrela já está aqui do lado do ecrã de trabalho? Já não está nas avançadas? Já ouvi a tua recomendação. Okay? Agora já está, sim. Sim, já passou tudo. Ou seja, no ecrã de trabalho geral temos tudo. Ou seja, podemos ter um ecrã reduzido, o tal a pagar pode estar em cima ou estar escondido. Mostra ou não o botão de pagamento imediato. Algumas opções que nós podemos, mostra ou não recolha, portanto aqui largura da conta 100%, podemos aumentar a largura metendo aqui 150% ou 120%, vou aqui meter só 120%. Se a conta da esquerda, conta pressa à esquerda, pode haver essa necessidade, se aparece aqui uma estrelazinha quando a gente faz operações, depois no ecrã de quantidade uma série de opções, podem ser colocadas ou não, e aqui ok, todas as opções da configuração, tudo isto estamos a falar de configurações locais, é isso importante que vocês tenham essa noção, tudo isto é para este posto de trabalho. Pá, nós estamos perto da hora do almoço, eu não quero roubar mais a hora do almoço. Pá, alguma questão que vocês queiram colocar para vermos e que eu possa ajudar? Não há questões? Está tudo com vontade de ir almoçar? Pronto, olha, pessoal. Bom almoço a todos. Ok, bom almoço. E qualquer questão, disponham. Vá, um abraço, obrigado pela vossa presença. Obrigado. Tá. Obrigado. Obrigado.